O milagre que mudou a vida de Mariana, quando a fé venceu o impossível. Mariana sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos e funcionária pública, ela carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a casa sozinha depois que o marido, vítima do álcool e das más companhias, abandonou a família. Mas nenhum desafio havia sido tão cruel quanto aquele que apareceu em um frio mês de julho de 2022, uma dor insuportável nos dedos das mãos, que começaram a ficar roxos e gelados, como se estivessem mortos. No início, ela pensou que fosse apenas uma circulação ruim, algo passageiro. Mas os dias foram passando, e a situação piorou. Os médicos, após exames e mais exames, deram o diagnóstico que a deixou paralisada: esclerodermia, uma doença autoimune rara que endurece a pele e os vasos sanguíneos, podendo levar à gangrena. O pior era a frase que ecoava em sua mente: não há cura. Podemos apenas tentar controlar os sintomas. Os dedos da mão direita já não respondiam direito, e a ponta do mindinho estava escurecendo. A perspectiva de perder parte dos dedos, ou pior, de não conseguir mais trabalhar e sustentar os filhos, a jogou em um poço de desesperança. Foi então que Dona Cida, sua vizinha de anos, uma senhora que nunca faltava às reuniões na Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite que mudaria tudo. Mariana, minha filha, você já tentou buscar a Deus? Perguntou Dona Cida, segurando sua mão gelada com carinho. Na Universal, eu vi coisas que nenhum médico explica. Pessoas saindo de cadeiras de rodas, cegos enxergando, dívidas sendo pagas do nada. E tudo começa com a fé. Venha comigo domingo. Não custa nada tentar. Mariana, que havia se afastado de Deus depois do abandono do marido, hesitou. Mas a dor física e a angústia eram tão grandes que, naquela noite, ela chorou no chão do quarto e sussurrou: se você existe, me ajude. O primeiro passo, a porta da fé. No domingo seguinte, Mariana entrou pela primeira vez na Igreja Universal da sua cidade. O que a impressionou não foi apenas o lugar cheio, mas a energia de fé que parecia pulsar no ar. As pessoas cantavam com emoção, levantavam as mãos, choravam. No altar, o pastor falava sobre libertação e milagres, citando passagens bíblicas onde Jesus curava os doentes. E então, veio a palavra que tocou seu coração. Hoje, alguém aqui está com uma doença que os médicos disseram não ter cura. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Declarou o pastor, olhando fixamente para a plateia, como se falasse diretamente com ela. Mariana sentiu um arrepio. As lágrimas escorreram sem controle. Quando o pastor pediu para que quem precisasse de um milagre se dirigisse ao altar, ela hesitou, mas Dona Cida a empurrou gentilmente. Vai, minha filha. Jesus está te esperando. No altar, pastores e obreiros a receberam com orações fortes. Um deles ungiu sua testa com óleo sagrado e impôs as mãos sobre suas mãos doentes. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Gritou o pastor, com uma autoridade que Mariana nunca havia visto antes. Os vasos se abrem, o sangue circula, a cura chega. Ela sentiu algo estranho, um calor intenso percorrendo seus braços, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Mas a dor ainda estava lá. Será que não é para mim? Pensou, desanimada. Foi então que uma obreira se aproximou. Minha irmã, a cura já começou, mas você precisa persistir. Participe da corrente de oração na quarta-feira. E não deixe de trazer sua oferta de fé. Deus honra quem o busca de todo o coração. Mariana saiu da igreja com uma mistura de esperança e dúvida. Mas algo dentro dela havia mudado. Pela primeira vez em meses, ela queria acreditar. A corrente que quebrou as correntes. Na quarta-feira, Mariana voltou. Dessa vez, ela entrou decidida. A corrente de oração era diferente de tudo que já havia visto. Pessoas de joelhos, chorando, clamando a Deus com todas as forças. O pastor explicou que ali não era lugar para fé morna, era hora de guerra espiritual. O inimigo quer roubar sua saúde, sua família, seu futuro. Mas hoje, nós vamos quebrar essa maldição. Declarou, enquanto os fiéis respondiam com amém ensurdecedores. Mariana se ajoelhou, e quando o pastor passou por ela, colocou a mão em sua cabeça e ordenou: saia, espírito de doença. Em nome de Jesus, os dedos de Mariana são restaurados agora. Ela sentiu como se algo pesado saísse dela.
As lágrimas jorraram, e, de repente, uma dor aguda percorreu seus dedos, mas não era a dor da doença. Era como se algo estivesse se solando. Quando ela abriu as mãos, o mindinho, que estava quase preto, estava rosado. E, pela primeira vez em semanas, ela conseguiu movê-lo. Glória a Deus! Gritou uma mulher ao lado. É um milagre. Mas o pastor advertiu. Não pare agora, irmã. A batalha é diária. Você precisa estar na fogueira santa na sexta-feira. E traga sua oferta de gratidão. Deus não é obrigado a nada, mas ele se agrada da fé que age. Mariana, emocionada, prometeu estar lá. Naquela noite, ela dormiu sem dor pela primeira vez em meses. A fogueira que consumiu a doença. Na sexta-feira, a fogueira santa era um mar de pessoas com os braços levantados, clamando por milagres. O pastor falava sobre sacrifício e fé radical. Deus não quer suas migalhas. Ele quer seu tudo. Quando você entrega o que tem, ele multiplica. Pregava, enquanto os fiéis depositavam dízimos e ofertas no altar. Mariana, que mal tinha dinheiro para passar o mês, sentiu o coração apertar. Mas então, lembrou-se das palavras do pastor: Deus honra quem o busca de todo o coração. Com as mãos trêmulas, ela colocou no envelope não só o dízimo, mas também uma oferta especial, o pouco que havia guardado para uma emergência. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Cura-me completamente. Orou, enquanto depositava o envelope. Quando o pastor a chamou para um testemunho no altar, ela subiu com medo, mas também com uma certeza: algo grande estava para acontecer. Irmã Mariana, você acredita que Jesus pode te curar hoje? Perguntou o pastor, segurando suas mãos. Eu acredito, pastor. Respondeu, com a voz embargada. Então receba a sua cura. Em nome de Jesus, a esclerodermia sai agora. Os dedos são restaurados, a circulação volta ao normal, e nenhuma sequela fica. Nesse momento, Mariana sentiu como se um fogo sagrado percorresse seu corpo. Ela gritou, não de dor, mas de libertação. Quando abriu os olhos, moveu todos os dedos, sem dor, sem rigidez, com a pele voltando à cor normal. Estou curada. Ela gritou, levantando as mãos. Jesus me curou. A igreja explodiu em glórias. Mulheres choravam, homens batiam palmas, e o pastor sorria, emocionado. Isso é o poder de Deus. Quando a gente crê de verdade, os milagres acontecem. A transformação, da dor à vitória. Nos dias seguintes, Mariana voltou ao médico. Os exames mostravam melhora significativa na circulação, e a progressão da doença havia parado. O médico, espantado, disse que era um caso raro de remissão espontânea. Mas Mariana sabia a verdade: aquilo não era sorte, era milagre. Ela não só continuou frequentando a Igreja Universal, como se tornou uma guerreira de fé. Participava das vigílias de oração, trazia suas ofertas com alegria, e testemunhava a todos sobre o poder de Deus. Seus filhos, que antes viviam com medo de perder a mãe, agora a viam forte, feliz, cheia de propósito. Um dia, durante uma campanha de fé, o pastor falou sobre prosperidade. Deus não quer só curar seu corpo. Ele quer abençoar sua vida financeira, sua família, seus sonhos. Mas você precisa dar o primeiro passo. Mariana, que ainda lutava com as contas, decidiu confiar. Começou a separar o dízimo antes de pagar qualquer coisa, mesmo quando o dinheiro era pouco. E então, o impossível aconteceu: uma promoção no trabalho, que ela nem sonhava, chegou. As dívidas começaram a ser quitadas. Seus filhos voltaram a sorrir. A lição que ficou. Hoje, Mariana está completamente curada. Seus dedos não têm sequelas, e sua vida é um testemunho vivo do poder de Deus. Sempre que pode, ela sobe ao altar para contar sua história, com lágrimas nos olhos e gratidão no coração. Eu aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. Quando eu entreguei meu pouco, Ele me deu muito. Quando eu me ajoelhei na dor, Ele me levantou na vitória. Diz, emocionada. E então, ela olha para quem está ouvindo e faz um convite. Se você está passando por uma batalha, não desista. Venha para a Universal.
Aqui, Deus opera. Aqui, os milagres acontecem. Mas você precisa dar o primeiro passo. Porque a fé sem obras é morta. E quando a gente age, Deus age conosco. E assim, entre lágrimas e aplausos, mais uma vida é transformada pelo poder da fé que vence o mundo. No fundo da igreja, uma mulher chamada Marisa ouvia aquele testemunho com o coração apertado. Ela tinha chegado ali arrastando não só o corpo, mas uma dor que parecia não ter fim. Havia 3 anos, os médicos tinham dado o diagnóstico: esclerose múltipla em estágio avançado. As crises eram tão fortes que, às vezes, ela não conseguia nem segurar um copo d'água. Os remédios aliviavam por um tempo, mas a doença parecia sempre voltava com mais força, roubando seus movimentos, sua esperança e até a vontade de viver. Mais um dia igual a todos os outros, pensou, enquanto as lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Mas aquela história que acabará de ouvir mexeu com algo dentro dela. E se? Quando o culto terminou, Marisa não saiu correndo como fazia antes, só para não enfrentar a decepção de mais uma oração sem resposta. Dessa vez, ela se aproximou do altar, tremendo. Não por causa da doença, mas pelo medo de acreditar de novo. Uma obreira, percebendo sua luta, estendeu a mão e perguntou baixinho: Irmã, você quer receber uma oração? Marisa balançou a cabeça, sem conseguir falar. A obreira não insistiu. Só colocou a mão em seu ombro e disse: Deus está te esperando. Não é sobre o que você sente agora. É sobre o que Ele já preparou para você. Essas palavras foram como uma faísca. Marisa se ajoelhou ali mesmo, entre as cadeiras ainda quentes dos fiéis que tinham saído. E começou a chorar de um jeito que não chorava há anos. Não era choro de dor, era choro de entrega. Senhor, eu não aguento mais sozinha. Se o Senhor é real, me mostra. Não quero mais viver assim. Sussurrou, com as mãos trêmulas apoiadas no banco à frente. Nesse momento, o pastor, que ainda estava no altar organizando os últimos detalhes, sentiu uma impressão forte no espírito. Virou-se e, sem hesitar, caminhou até Marisa. Ao vê-la ali, curvada em oração, ele não perguntou nada. Só impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou com autoridade: Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura. Levanta, filha. Levanta em nome de Jesus. Marisa sentiu algo estranho percorrer seu corpo. Não foi uma emoção, nem uma ilusão. Foi como se uma corrente elétrica passasse por suas veias, queimando tudo que não prestava. Ela tentou se levantar e, para seu espanto, as pernas, que há meses não a sustentavam sem tremores, obedeceram. Firmes. Fortes. Meu Deus, ela murmurou, dando os primeiros passos sem a bengala que sempre carregava. E então, como se o corpo lembrasse de repente como era viver sem dor, Marisa começou a andar. Não devagar, não com medo. Ela andou até o centro do altar e, sem pensar 2 vezes, começou a pular. A igreja, que já estava quase vazia, parou. Os poucos que ainda estavam lá correram para ver. Glória a Deus! Gritou o pastor, enquanto Marisa, com lágrimas de alegria, estendia os braços para o céu. Eu tô curada. Eu tô curada. Ela repetia, sem acreditar. Naquela noite, Marisa voltou para casa sem a bengala, sem as dores e, principalmente, sem o peso daquela sentença que os médicos tinham lhe dado. No dia seguinte, ela voltou à Universal não como uma doente em busca de milagre, mas como uma vencedora pronta para contar o que Deus tinha feito. Eu vim aqui muitas vezes desesperada, mas só dessa vez eu me entreguei de verdade. Não foi a oração que me curou. Foi a minha rendição. Quando eu parei de lutar sozinha e deixei Deus lutar por mim, tudo mudou, disse ela, segurando o microfone com mãos que não tremiam mais. E assim, mais uma história de fé se juntava às tantas outras naquele lugar. Porque na Universal, não é só sobre ouvir falarem de milagres. É sobre vivê-los. É sobre descobrir que, quando a gente dá o primeiro passo, mesmo que seja com medo, mesmo que seja tremendo, Deus corre para nos encontrar no meio do caminho. E aí, nada é impossível. Naquela noite, enquanto Maria compartilhava seu testemunho, uma mulher chamada Ana, sentada nos bancos da frente, não conseguia conter as lágrimas.
Ela tinha chegado à igreja arrasada, com um diagnóstico de depressão severa que a impedia até de sair de casa. Os remédios não adiantavam mais, e os pensamentos sombrios pareciam ganhar força a cada dia. Mas algo na voz firme de Maria, naqueles olhos que agora brilhavam com vida, tocou fundo em seu coração. Eu também quero isso, sussurrou Ana, apertando o lenço entre os dedos. Mas será que Deus ainda se importa comigo? Ela não sabia, mas sua oração já estava sendo respondida. Enquanto o pastor fazia o apelo final, convidando quem precisava de um milagre a vir à frente, Ana sentiu uma força que não era dela própria a levantar. Os pés pesavam como chumbo, mas ela deu o primeiro passo. Depois o segundo. E quando chegou ao altar, caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por uma certeza que nascia dentro dela: aqui, tudo vai mudar. As mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça enquanto ele orava com autoridade. Não eram palavras bonitas, eram palavras de poder. E de repente, Ana sentiu algo que não sentia há anos, uma paz tão profunda que parecia encher cada espaço vazio dentro dela. Era como se uma luz tivesse sido acesa em um cômodo escuro por muito tempo. Os pensamentos negativos, que antes gritavam em sua mente, agora eram apenas sussurros distantes, sem força, sem domínio. Você está livre, declarou o pastor, e Ana soube que era verdade. Nos dias que seguiram, ela acordava com um sorriso que não precisava forçar. As tarefas que antes pareciam montanhas intransponíveis, como tomar banho ou preparar uma refeição, voltaram a fazer sentido. Os remédios, que antes eram sua única esperança, foram sendo reduzidos sob orientação médica, até que um dia o psiquiatra, surpreso, disse: Ana, seus exames estão normais. Não há mais sinais de depressão. O que você fez? Ela sorriu, lembrando daquela noite na Universal, das mãos que a sustentaram quando ela não tinha mais forças. Eu me entreguei, respondeu simplesmente. E assim, como Maria, Ana voltou à igreja não como uma pessoa quebrada, mas como uma testemunha viva de que Deus não desiste de ninguém. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias que se contam. São realidades que se vivem. São corações que voltam a bater com propósito, mãos que se levantam em gratidão, e vidas que, contra todas as expectativas, renascem. Porque quando a gente para de acreditar que está sozinho e passa a confiar que aquele que tudo pode está do nosso lado, até o impossível se curva. E o que era desespero vira esperança. O que era fim vira recomeço. E o que era noite se transforma em uma manhã que nunca mais acaba. Ana entrou pela porta da Universal naquela manhã de domingo com um sorriso que não cabia no rosto. Não era um sorriso forçado, daqueles que a gente faz para esconder a dor, mas um que nascia de dentro, como se o coração estivesse tão cheio que transbordava pelos olhos, pelas mãos que agora apertavam as das irmãs com força, como quem diz: eu estou aqui, e não vou embora nunca mais. O pastor a viu de longe, sem precisar perguntar, já sabia, aquela mulher não era mais a mesma. Os ombros, antes curvados pelo peso de tantas noites em claro, agora estavam erguidos. Os olhos, que antes pareciam buscar uma saída onde não havia porta, agora brilhavam com uma luz que só quem já viu o sobrenatural entende. Minha filha, Deus te abençoe, disse o pastor, colocando a mão no ombro dela. Hoje não é um dia qualquer. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você contar o que Ele fez. Ana sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não eram de tristeza. Eram lágrimas de quem finalmente tinha algo para dar, não só para receber. Ela subiu ao púlpito com as pernas ainda um pouco trêmulas, não de medo, mas de emoção. Quando pegou o microfone, a igreja inteira ficou em silêncio, como se todos soubessem que ali, naquele momento, algo sagrado ia acontecer. Eu vim aqui hoje para dizer uma coisa, começou, com a voz firme apesar da emoção. Se tem alguém aqui que acha que não tem mais jeito, que a vida já acabou, que Deus esqueceu do seu endereço, eu sou a prova de que você está enganado. E então ela contou. Contou sobre as contas que não fechavam, sobre o desespero de não saber como ia alimentar os filhos no dia seguinte. Contou sobre as noites em que chorava no banheiro para ninguém ouvir, com as mãos apertando a barriga vazia, pedindo a Deus que, se ele existisse mesmo, desse um sinal. Contou sobre a irmã da igreja que apareceu na sua porta com uma cesta básica justo no dia em que ela não tinha nem um grão de arroz em casa. Contou sobre o emprego que surgiu quando ela já tinha perdido as esperanças, depois de uma oração forte no culto de quinta-feira.
Eu pensei que estava sozinha, disse Ana, olhando nos olhos de cada pessoa na plateia. Mas Deus estava só esperando eu parar de correr e me jogar nos braços dele. Porque aqui na Universal, a gente aprende uma coisa: o milagre não é só para quem merece. É para quem precisa. É para quem chega no fim da linha e ainda assim levanta a mão e diz: Senhor, eu creio. Foi quando uma mulher no fundo da igreja se levantou. Era Dona Marisa, uma senhora de cabelos brancos que Ana mal conhecia, mas que sempre via sentada no mesmo lugar, quietinha, com as mãos entrelaçadas como se estivessem seguras em algo que ninguém mais via. Eu também tenho um testemunho, disse Dona Marisa, com a voz trêmula. Há 3 meses, os médicos me deram 3 dias de vida. Câncer no estágio final, sem tratamento possível. Minha família já estava se despedindo. Mas eu me agarrei a uma coisa que o pastor falou: Deus não olha o relógio, ele olha a fé. E toda noite, mesmo com dor, eu ligava o rádio na Rádio Universal e orava. Hoje, os exames não mostram mais nada. Os médicos não entendem. Mas eu sei quem fez. O auditório explodiu em glórias. Gente chorando, gente rindo, gente de joelhos. Ana olhou para o teto da igreja, como se quisesse ver através dele, como se quisesse agradecer aquele que tinha mudado não só a sua história, mas a de tantas outras pessoas ali. Isso aqui não é religião, não, disse o pastor, com a voz cheia de autoridade e carinho. Isso aqui é família. É gente que chega quebrada e sai restaurada. É Deus mostrando que ele não mudou. Os mesmos milagres que ele fazia há 2000 anos, ele faz hoje. E amanhã. E sempre. Ana saiu da igreja aquele dia com um peso diferente no peito. Não era mais o peso da dor, da vergonha, do medo. Era o peso da responsabilidade de quem agora sabia: ela não era só mais uma na multidão. Era uma testemunha. Uma prova viva de que, quando a gente para de confiar nos próprios planos e começa a confiar no plano, até as pedras do caminho viram degraus. Na semana seguinte, ela voltou. E trouxe a vizinha, que há anos não saía de casa por causa da depressão. No culto, quando o pastor pediu para quem queria receber Jesus levantar a mão, a vizinha de Ana, com lágrimas nos olhos, foi a primeira a se levantar. Porque é assim que funciona. Um milagre puxa outro. Uma vida transformada inspira outra. E o que começou como um grito de socorro no fundo do poço, vira um coro de vitórias que ecoa muito além das paredes da igreja. Ana agora sabe, o milagre dela não foi só para ela. Foi para mostrar para quem ainda duvida que, na Universal, ninguém sai como entrou. Porque quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, ele devolve não só a solução, mas um propósito. E isso, minha gente, não tem preço. Não tem explicação. Só tem fé. Só tem Deus. Só tem a Universal, onde os impossíveis encontram o seu fim. O milagre de Ana não terminou ali. Naquela noite, depois do culto, a vizinha que havia se levantado primeiro, Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e sorrisos raros, aproximou-se de Ana com os olhos ainda úmidos. Você não sabe, minha filha, mas eu também não saía de casa há 2 anos. Hoje, algo em mim gritou: se ela pode, eu também. Ana abraçou-a sem palavras, porque algumas coisas só o coração entende. Dias depois, Ana voltou à igreja. Não mais arrastando os pés, mas com passos firmes, carregando consigo 3 pessoas: a filha adolescente, que há meses se recusava a falar com ela, o marido, cético, mas cansado de ver a família se desintegrar, e Dona Maria, que agora sorria sem medo. No altar, o pastor orou por eles, e algo invisível, porém real, quebrou. Não foi mágica. Foi Deus respondendo à fé que, mesmo pequena como um grão de mostarda, move montanhas. A reflexão que fica. Às vezes, pensamos que nosso milagre é só nosso. Que a batalha é solitária, que a dor é um fardo individual. Mas Deus não age assim. Ele usa nossas vitórias como faróis para quem ainda está perdido no escuro. Ana não foi curada apenas para si, foi para provar que, onde há desespero, Deus planta esperança. Onde há solidão, Ele cria comunidade. Onde há impossíveis, Ele escreve histórias de recomeço. A lição. Se você está lendo isso hoje e acha que seu caso é sem solução, saiba, o milagre de Ana começou quando ela levantou a mão.
Não porque ela era forte, mas porque, no fundo, ela queria acreditar. Deus não exige perfeição, ele pede entrega. E quando você solta o que não pode carregar sozinho, ele devolve não só a paz, mas um propósito maior do que sua dor. Hoje, Ana lidera um grupo de apoio na Universal. Dona Maria canta no coral. E o marido de Ana? Agora é ele quem leva as pessoas ao altar. Porque na Universal, ninguém sai como entrou. Alguns saem curados. Outros, libertos. Mas todos saem diferentes, com uma história para contar e uma mão estendida para quem ainda duvida. E isso, meu amigo, é o maior milagre, ver que sua transformação pode ser a semente da de alguém mais. Então, levante a mão. Dê o primeiro passo. Porque do outro lado do seu impossível, tem um Deus que já preparou a vitória. E ela não é só sua. É de quem virá depois de você.